Olá, eu sou Carol Base, seja muito bem-vindo ao nosso quarto dia da jornada 5 devocionais para começar 2026. A gente está sim no quarto dia, já falamos sobre trabalho e vida comum, sobre família e relacionamentos, sobre disciplinas espirituais e hoje a gente vai falar sobre emoções centradas no Evangelho. Se você está chegando agora, não deixa de conferir os devocionais que a gente fez antes. O nosso objetivo aqui é que você separe esses 5 dias dessa semana, um pouquinho, um horário por dia, para a gente refletir, meditar e orar junto, de acordo com cada um desses temas. E antes da gente começar, alguns avisos rápidos. Em primeiro lugar, não deixa de compartilhar com amigos, com parentes, com pessoas que você ama, com irmãos de fé, aquilo que você está recebendo aqui. Se você está sendo edificado, compartilha, curte e comenta aqui embaixo. Para a gente é muito importante ter esse feedback de como está sendo para você. Segundo aviso importante também é que essa jornada só está acontecendo graças à Escola Convergência, a nossa escola de teologia 100% online. Então confere se você segue a escola para não perder nada. E além disso, como você já sabe, as nossas matrículas estão abertas. Se você quer estudar teologia conosco, se você sente que você precisa desse alinhamento, conhecer mais o Evangelho, conhecer mais as Escrituras, para ter a sua vida transformada, esse é o meu convite para você. Esse é um grande investimento para 2026. E o tema de hoje é emoções centradas no Evangelho. Você sabe que a cada devocional a gente tem lido um versículo-chave, meditado nele, e o versículo de hoje é 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. Vamos ler juntos. Fala assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, pois ele tem cuidado de vós. Hoje eu quero conversar com você sobre algo muito simples e ao mesmo tempo muito profundo. O que você faz com o que você sente? Alegria, tristeza, medo, ansiedade, frustração, esperança. A vida, ela é atravessada por emoções o tempo todo. Elas estão presentes nas decisões, nos relacionamentos, na fé, na rotina mais comum. E ainda assim, muitos cristãos não sabem muito bem como lidar com o mundo emocional diante de Deus. Às vezes a gente acha que sentir demais é falta de fé. Outras vezes nós pensamos que o ideal espiritual seria não sentir tanto assim. Mas será que isso é o que o Evangelho ensina? O texto que vai orientar o nosso devocional é 1 Pedro 5, 7, que diz: lancem sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então, repara numa coisa importante. Pedro não começa dizendo, não sintam ansiedade. Ele parte do reconhecimento que ela existe. E o convite do Evangelho não é para negar o que nós sentimos, mas para fazer o que sentimos ir para o lugar certo. As emoções, elas não surgiram depois da queda como um defeito. Elas fazem parte da criação de Deus. E mais do que isso, a Bíblia faz questão de nos mostrar que o próprio Deus se revela emocionalmente. As Escrituras falam do amor de Deus, da sua alegria, da sua compaixão, da sua santa ira diante do pecado, do seu zelo, da sua misericórdia profunda. Não estamos falando de um Deus frio, distante ou impessoal, estamos falando de um Deus vivo, relacional, que se envolve com a sua criação. Claro que as emoções de Deus não são descontroladas, instáveis ou reativas, como são as nossas emoções muitas vezes. Elas são emoções santas, perfeitas, coerentes com seu caráter. Mas o fato de Deus se revelar assim deixa algo muito claro. Emoção não é fraqueza. Emoção não é erro. Emoção não é algo para ser eliminado da vida espiritual. Nós fomos criados à imagem de um Deus que sente. Sentir faz parte da nossa humanidade desde o princípio. As emoções nos ajudam a perceber o mundo e a reagir à realidade, a nos relacionar com Deus e com as pessoas. A Bíblia não trata emoções como algo a ser eliminado, mas como algo que precisa ser formado, orientado, educado pela verdade.
O problema nunca foi sentir. O problema é quando as emoções assumem o controle do coração sem serem iluminadas pelo caráter de Deus. Por isso o Evangelho nos chama a uma vida que não é fria, não é desconectada da realidade. Ele nos chama a uma vida emocionalmente ordenada. Todos nós sabemos por experiência própria que as emoções são uma força poderosa. Quando não são cuidadas, elas podem nos levar a decisões impulsivas, palavras que ferem, medos que paralisam, expectativas irreais. O coração humano, por causa do pecado, tem dificuldade em interpretar corretamente aquilo que sente. Às vezes sentimos culpa onde não há culpa. Às vezes sentimos segurança onde há perigo. Às vezes nos sentimos abandonados mesmo quando Deus está presente. Por isso, o Evangelho não confia nas emoções como guia final, mas também não as descarta. Ele oferece algo muito melhor, um centro seguro. As emoções não são ignoradas, mas passam a ser reordenadas pela verdade de Deus. Quando olhamos para Jesus, vemos o modelo mais completo de humanidade restaurada. Jesus sentiu profundamente, ele se entristeceu, ele se compadeceu, ele se angustiou, ele se alegrou diante da vida que Deus havia proposto e ele chorou diante do túmulo de Lázaro. No Getsêmani, Jesus experimentou profunda aflição. Nos evangelhos, vemos a sua compaixão se mover diante das multidões. Jesus não viveu guiado pelas emoções, mas também nunca as reprimiu. O que vemos em Jesus é uma vida emocional submetida ao Pai. As emoções estavam presentes, mas não estavam no trono. Isso nos ensina algo fundamental. Maturidade espiritual não é ausência de emoção. A emoção é vivida em comunhão com Deus. O Evangelho oferece algo que nenhuma técnica emocional oferece: um novo centro. Quando Cristo ocupa o centro, as emoções deixam de ser o fundamento para ser uma resposta que vem depois. Elas continuam existindo, mas agora são moldadas pela esperança, pela graça, pela verdade. O amor de Deus em Cristo nos liberta da tirania do medo. A graça nos liberta da culpa excessiva. A soberania de Deus nos liberta da ansiedade paralisante. Não porque deixamos de sentir, mas porque agora sentimos a luz do Evangelho. Então, como cultivar emoções centradas no Evangelho? Primeiro, aprendendo a nomear o que sentimos diante de Deus. Os salmos fazem isso o tempo todo. Eles nos ensinam a levar alegria, dor, confusão, esperança para a presença do Senhor. Segundo, permanecendo na palavra. A Escritura nos ajuda a interpretar a vida corretamente. Ela nos lembra quem Deus é quando as emoções tentam contar uma outra história. Terceiro, vivendo em comunhão. A vida cristã nunca foi pensada para ser solitária. Compartilhar a vida, ser ouvido, ser acolhido, ajuda a alinhar o coração com a verdade. Essas práticas não eliminam as emoções difíceis, mas nos impedem de caminhar sozinhos com elas. Guarde isso em mente. O Evangelho não exige que você esconda o que você sente. Ele te convida a trazer tudo para Cristo. Você não precisa ser dominado pelas emoções, nem se envergonhar delas. Em Cristo, seu coração pode ser cuidado, formado e sustentado pela graça. Você pode sentir e você pode falar. Você pode descansar, porque aquele que governa a sua vida também é o mesmo que governa e cuida do seu coração. Então, resumindo o que a gente refletiu junto hoje, Deus não se assusta com suas emoções. Ele não rejeita seu cansaço, sua tristeza, sua confusão. O problema não é sentir. O problema é viver governado por sentimentos sem a verdade como alicerce. O Evangelho nos ensina a nomear emoções,
mas ele também ensina a nós não nos definirmos a partir delas. Então talvez hoje, quem sabe o Espírito Santo esteja te convidando a parar de se julgar por sentir demais, ou também de se anestesiar por não querer sentir, por sentir de menos. Leve as suas emoções para Deus, não como uma vergonha, mas como matéria-prima de transformação, matéria-prima de oração. E como a gente viu, os salmos nos ensinam sobre as emoções, né? Emoções honestas podem viver diante de um Deus que é fiel e misericordioso. E para encerrar, eu quero orar com você. Vamos orar juntos? Senhor, nós colocamos as nossas emoções diante de Ti. O Senhor não despreza aquilo que nós sentimos. O Senhor também demonstra, o Senhor sente, o Senhor mostrou nas Escrituras, fez questão de revelar para nós que o Senhor tem ira, tem paixão, tem amor, tem tristeza. Senhor, obrigado por ter nos criado a Tua imagem. Nós não queremos desprezar aquilo que o Senhor criou em nós, a nossa capacidade de sentir, de perceber, de se envolver emocionalmente. Mas nós oramos, Senhor, por um alinhamento das nossas emoções, segundo a Tua vontade, segundo as Escrituras. Nós não queremos ser refém daquilo que nós sentimos. Nós não queremos definir a nossa vida, a nossa identidade, o nosso dia, a nossa semana, o nosso ano baseado naquilo que a gente sentiu. Nós queremos fundamentar, alicerçar a nossa vida na verdade, naquilo que as Escrituras falam sobre nós, quem nós somos, Teus filhos amados, perdoados. Obrigada, Senhor, pelo Evangelho. Nós oramos para que esse ano as nossas emoções estejam centradas na verdade de quem o Senhor é e daquilo que o Senhor faz. Emoções que servem a Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Espero que hoje tenha sido um bom tempo do Senhor para você. Amanhã a gente continua, a gente vai encerrar a nossa jornada falando sobre decisões para 2026. Decisões que não devem ser guiadas pelo medo, mas pela vontade de Deus. Eu te espero lá, que Deus te abençoe.